A paz do Senhor, amados e queridos irmãos do meu canal. Estamos aqui mais uma vez. A todos vocês que estão no meu canal, se inscrevam, deixem um like, né? Eu quero aqui orar pela tua vida, essa oração, para que Deus venha abençoar esta palavra. Deus tenha uma palavra para a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Abençoa, Senhor, cada vida, Pai, que está no meu canal. Cada pessoa, Pai, que deixa o teu like. Pai, abençoa elas. Livra todo mal, protege. É assim que eu oro. Em nome de Jesus. Amém. A palavra que eu quero deixar hoje se encontra no livro de Marcos, capítulo 9, no versos 14, que diz, que toma o tema, a cura de um menino endemoniado. Quando chegaram onde estavam outros discípulos, vieram a grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com ele. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? O homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que impede de falar. Aonde quer que eu apanhe, ele joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rigindo. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com você? Até quando terei de suportá-los? Traga-me um menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma confusão. O menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Verso 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o Espírito tem lançado no fogo e na alga para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de ajudá-los? Sim, podes, disse Jesus. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Versos 26. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu o menino. Ficou como um morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa dos discípulos, perguntaram em particular: por que vocês não conseguimos? Os discípulos perguntaram a Jesus: por que não conseguimos expulsá-los? Ele respondeu: essas espécies só saem pela oração e pelo jejum. No texto que nós lemos no livro de Marcos, capítulo 9, no versos 14, nós podemos entender que há um menino neste momento dessa história. Os discípulos foram expulsar o demônio daquele menino, porém eles não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Aí você me pergunta: Janderson, por que eles não conseguiram expulsar o demônio que estava no corpo daquele menino? A Bíblia vai dizer que o pai responde a Jesus que desde a infância que aquele menino sofria com isso. A Bíblia diz que aquele menino sofria espumando, jogava a mão no fogo, queria se matar. Havia um espírito imundo naquele menino. Mas tem uma coisa que Jesus passou para a igreja e que deixa um aprendizado para nós. Os discípulos, eles expulsaram demônios, eles fizeram maravilhas. Eles fizeram coisas que Deus tinha mandado eles fazer, eles fizeram através do Espírito Santo. Mas chegou nessa história, nesse livro de Marcos, capítulo 9, e no versos 14, em que fala a cura do menino endemoniado. Podemos entender que os discípulos não expulsaram o demônio daquele corpo. Por que não expulsaram, Janderson? Uma coisa,
tem casta de demônio que só sai com jejum e pela oração. Era Jesus falando aos discípulos. Os discípulos, eles estavam prontos? Estavam, mas o demônio não saiu porque eles não estavam revestidos. Uma das coisas que eu pude entender é que Jesus, ele expulsa o demônio do corpo desse menino. A Bíblia vai dizer que o homem que queria que Jesus expulsasse, o pai daquele menino, ele disse: no versos 23, muitas vezes esse espírito, ele falando, muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, ele falando, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus respondeu: tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ou seja, aquele pai do menino era incrédulo. Ele não acreditava, ele era incrédulo. Ou seja, tem milagre em nossas vidas que não acontece por quê? Por causa da incredulidade. Achamos que Deus está esquecendo de nós, mas Deus não está esquecendo. Deus era especialista em fazer milagres e curas e providência. Ele era especialista, ele proveu pão, peixe. Jesus, o que você quer passar para mim hoje nessa palavra? Eu quero passar para você que, para você triunfar no seu ministério, para você crescer na graça e no conhecimento, é necessário se fortificar na palavra e no jejum. Jesus passa a lição para os discípulos no versos 29. Ele respondeu: essas espécies só saem pela oração e pelo jejum. Está dizendo caixa de demônio. A Bíblia diz que foi uma terça parte do céu que caiu na terra por causa da desobediência de Adão e Eva, por causa da desobediência do anjo Lúcifer, que estava no céu. Perdoe-me. Ou seja, por causa da desobediência de Lúcifer, de querer ser como Deus, ele caiu do céu para a terra e perdeu a sua aparência de anjo de luz. Por isso que hoje existe castas de demônios em todos os lugares, porque uma terça parte caiu e está na terra. E hoje Deus passa para você o aviso: revestivos de toda a armadura. Os discípulos não estavam prontos para expulsar aquele demônio. Os discípulos expulsaram, sim, mas nesse texto aqui, nesse momento aqui, não estava pronto. Os discípulos expulsaram outros, mas nesse texto aqui os discípulos não conseguiram expulsar, porque Jesus ia passar uma lição para a igreja. Que lição era essa? Existe castas de demônio que só saem pelo jejum e pela oração. Há uma consagração que nós devemos consagrar ao Senhor, para que nós ficamos fortes diante das tribulações, diante das lutas. A Bíblia vai dizer que Jesus expulsa o demônio daquele menino e dá ao Pai novamente, porque sobre a mão de Deus estava toda a autoridade. Eu quero te dizer que você que é crente, você que serve ao Senhor na sua família, você tem autoridade nas suas mãos. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versos 8, vai dizer assim, olha: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vós sereis minha testemunha em Judeia, em Samaria, em todos os confins da terra. Então passo a lição para nós hoje.
No livro de Atos Apóstolos mostra, no livro de Atos Apóstolos capítulo 2, o batismo do Espírito Santo, o revestimento que os discípulos receberam naquele momento. Já pensou por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio no livro de Marcos capítulo 9, no versos 14? Porque eles não estavam prontos para expulsar aquele demônio. Existem coisas em nossas vidas que não estamos prontos, e Deus está dizendo, é necessário se preparar para expulsar coisas que não provêm de Deus. Os discípulos não estavam prontos para expulsar aquele demônio, por isso que eles não expulsaram. Há um preparamento de Deus em nossas vidas para cada batalha. O apóstolo Paulo, que viu Jesus no livro de Atos 9 dos Apóstolos, depois de Jesus ser ressuscitado e subir em corpo de glória, dizendo que ele ia voltar para buscar a noiva, que somos nós. Jesus subiu ao céu, mas ele deixou conosco o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, o Espírito Conselheiro, amigo fiel. Atos Apóstolos fala sobre Paulo também, fala sobre a missão dos discípulos. Já não sei por que você está referindo o texto de Atos Apóstolos com essa passagem. Porque em Atos Apóstolos a Bíblia vai dizer que Paulo, referindo com essa história, Jesus expulsa o demônio desse menino. A Bíblia vai dizer em Atos Apóstolos capítulo 16 que Paulo estava naquele momento andando junto com Silas. A Bíblia diz que a mulher que via ali ganhando dinheiro do povo, que tinha um espírito maligno, enganador, começou a exclamar bem alto: estes homens são homens de Deus. Homens de Deus. A Bíblia diz que ela clamou, falou bem alto, engrandecendo o nome de Paulo. Paulo em seu espírito se perturbou. Olhando para ela disse: em nome de Jesus, eu te ordeno, sai dela, espírito maligno. E o espírito maligno saiu. Vocês todos conhecem a história que o apóstolo Paulo foi em praça pública, apanhou em praça pública, foi chicotado em praça pública. Depois dali, foi o quê? Foi preso na prisão. E nós todos sabemos que Paulo na prisão, ele trouxe uma grande lição para nós. Que lição é essa, Janderson? Ele não ficou calado, ele estava chicoteado, ele estava sangrando, mas ele resolveu, sabe o quê? Adorar. Ele disse: Paulo e Silas, outro orava e o outro clamava. O que é isso? O outro orava e o outro adorava. O que é isso? É você adorar independente do que você esteja no lugar. Independente do lugar onde você esteja, adora o Senhor. Independente do cenário onde você esteja, glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Jefferson, mas eu quero um milagre. Deus vai fazer, é no tempo dele. No tempo dele as coisas vão ser destravadas. No tempo dele o seu pai será liberto. No tempo dele a sua família será salva. É promessa de Deus. No livro de Atos Apóstolos, capítulo 16, no verso 31, respondeu Paulo aos seus discípulos, respondeu Paulo ao soldado romano. Ele disse: creias tu no Senhor e serás salvo tu e tua casa. O soldado romano perguntou: o que deve fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo olhou para ele e disse: olha, creias tu no Senhor e serás salvo tu e tua casa. Que é isso, Janderson? Paulo estava dizendo: ei, vocês têm arma, vocês têm exércitos, mas eu tenho Jesus, que pode salvar a vida do homem, levar para o céu. Eu quero te dizer, irmão, que se você tem Jesus, você tem tudo. Sabe por que tem muitas pessoas nesse momento passando por depressão, ansiedade, angústia, a doença do século? Por que, missionário Janderson? Porque não busca a palavra de Deus. A palavra de Deus, meu, tem
conselhos para tudo. Estou com ansiedade, vai na palavra de Deus. Estou com depressão, vai na palavra de Deus. Congregue na igreja. A Bíblia diz que todo poder e autoridade está sobre a mão de Deus. Então não temas diante do levante do inimigo. Você está como o Salmo 91, no versos 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus e meu refúgio, e minha fortaleza, e nele eu confiarei. No verso 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A recompensa dos ímpios é morte, é destruição, é perca, é luto. Mas a recompensa do servo de Deus é prosperidade, é vida com abundância, é salvação, é alegria, é gozo, é paz. Deus te chamou para vencer. O texto que nós lemos fala: o demônio daquele menino saiu. Sofria desde a infância. Mas para Deus, não importa se você vem sofrendo 20 anos, 15 anos, Deus te livre, em nome de Jesus, que te abençoe.